Hora que ver aqui como é que tá sendo aqui a repercussão aqui, Flamengo, 3-1 no Chelsea aqui. Cara, tem festa e tem sol. Pô, Perfeito, né? Tá perfeito, só alegria. Imagina o que esses caras vão fazer lá, meu Deus do céu. Anda faltando. Vamos destrinchar esse jogo aí então? Querem começar pelo Felipe Luiz? Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo, e que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direito um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Jorginho chega, já encaixa muito bem, vira titular, parece que joga há muito tempo, porque é uma contratação feita sob medida para as características do time. Hoje ele mexe até no Arrascaeta. É verdade que mexe durante o jogo, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o jogador em torno de quem o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito pro Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo, o problema do Flamengo do primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo. E ele coloca a contundência, bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols. O Flamengo consegue uma virada rapidamente. Depois ainda tem o jogador expulso. O jogo muda. Os números que a gente viu estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson. Porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol. Só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né? O grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi pro jogo, dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões que ele teve durante a bola rolando para dar mais contundência. A entrada do Arrascaeta se mostrou até muito lógica, a saída dele pela entrada do Bruno Henrique. Por quê? Ele hoje tem o Jorginho na equipe e tem 2 volantes que tem bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com um passe. Então ele tinha o cara para dar o passe um pouco mais atrás, agora não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com o Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. E o Gerson. Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada de escanteio. Né? Então, a troca tinha toda a lógica. Só que para ser feita, ela foi trabalhada ao longo do ano, né? Desde o ano passado. Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito...
se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Foi. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico. Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico. Porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece, e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Eu vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. É o quarto. Bom, eu tenho uma opinião aqui, né? Uma opinião. O que vocês acham aí, rapaziada? O Flamengo jogou bem, não jogou? Jogou mais ou menos? Deixa nos comentários aí pra gente estar debatendo, né? Aqui pra gente continuar, o canal crescer também, né? Deixa nos comentários aí se o Flamengo jogou bem, não jogou, primeiro tempo, né? Deixa nos comentários.